Sabe quando alguém na sua igreja está enfrentando uma dificuldade? E ela precisa pensar assim, com quem que eu posso conversar sobre isso? Porque eu não posso falar com a minha mãe, porque está no Brasil, eu não quero preocupá-la. Quem que eu posso procurar que ela possa lembrar do seu nome? As pessoas estão carentes de pessoas em quem elas possam confiar. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 4 do Evangelho de João, eu gosto muito dessa história porque ela traz alguns elementos muito importantes para nós. João capítulo 4, vamos começar no versículo 7. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu, poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Só esse verso, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira conversando. Eu falo de cada mensagem, eu gostaria de ter uma semana para falar sobre o tema, porque é tanta coisa linda que a gente encontra em cada verso da Bíblia. E olha, poderia me dar um pouco de água? Primeira coisa que nós precisamos aprender: ter conversas dentro do contexto. Jesus estava ali, junto ao poço. Ele estava ali porque ele queria um encontro a sós com aquela mulher. Era isso ou não era? Jesus poderia ter ido à cidade buscar também comida com os discípulos e provavelmente encontraria água. Não precisava estar num poço fora da cidade. Mas ele tinha um encontro marcado com aquela mulher, mesmo que ela não soubesse. E aí, que aquela mulher chega, ele fala assim: você pode me dar um pouco d'água? Uma conversa que se inicia dentro do contexto. Jesus, ele conversa conosco dentro das nossas necessidades. É por isso que quando lemos a Bíblia, vai chamar a atenção aquele verso que tem a ver com a minha necessidade, com aquilo que eu preciso para aquele momento. Aquela mulher chega e Jesus ia começar a falar assim para ela assim: onde está seu marido? Você acha que ele ia começar por aí a conversa? De forma alguma. Ele precisava ter um relacionamento com aquela mulher primeiro, e ele pergunta assim: você pode me dar água? Era dentro do contexto. Nós precisamos de conversas dentro dos contextos. Nós queremos falar de Jesus, estamos num país que é tão desafiador começar uma conversa sobre esse tema. Às vezes quando a gente está ali limpando a casa de alguém, ou mesmo dentro da loja, de qualquer lugar, como que eu falo? Como que eu me aproximo? Dentro do contexto. Dentro do contexto, Jesus era mestre de falar dentro do contexto. Quer ser curado? Você já está enxergando? Não, Senhor, vejo apenas vultos, como se fossem árvores andando. Primeiro Jesus vai lá e faz um milagre de trazer saúde para os olhos daquele homem, né? Primeiro ele sara, depois ele cura. Ele devolve a visão, mas depois faz com que a pessoa, aquele homem, enxergasse de forma nítida. Processo. Porque provavelmente aquele homem precisava de um processo para entender que o mais importante não era apenas enxergar, mas ter a visão acurada. E aí então Jesus fala assim: você pode me dar água? Versículo 9. A samaritana surpresa perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Ela já começa a perceber que tem alguma coisa diferente naquele homem, e não era um homem que estava ali apenas ou com a intenção de menosprezá-la, mas era um homem que estava pedindo para ela um favor, um homem samaritano. E o favor que ele estava pedindo era água, não era outro favor. E aí então Jesus responde para ela, no versículo 10, se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e lhe daria água pura, água da vida. Aquela mulher está ali, ela pergunta para Jesus por que ele está pedindo água. Jesus então, já que o tema é a água, ela está ali: como que você me pede água, tal? Jesus inverte e fala assim: olha, se você conhecesse quem eu sou, você me pediria e receberia água pura. Versículo 11, a mulher disse: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo, então de onde vai tirar essa água viva? Parece a gente diante de Deus, né?
Você consegue se identificar nesse verso? Jesus está dizendo assim: filha, eu quero te dar um casamento novo. Eu quero restaurar o seu casamento. Eu quero trazer para você felicidade conjugal. Senhor, como que você vai fazer isso sendo que o meu marido ainda é o mesmo? O senhor vai matar esse e me dar outro? Tem umas que pensam, mas só não tem coragem de expressar. Dependendo da raiva. Qual vai ser o processo? Jesus estava trazendo para aquela mulher assim: olha, eu tenho água pura, água viva. E aquela mulher discutindo processos com Jesus. Como que o senhor vai fazer isso? De me dar água viva, se o senhor não tem nenhum balde para tirar água desse poço? É muita ignorância essa pergunta. Desculpa, esse comentário dessa mulher. Por quê? Se aquele poço tivesse água viva, ela já teria bebido, porque ela pegava aquela água todo dia, provavelmente. Como que Jesus tiraria daquele lugar a água? Ela já tirava, ela já tomava e ela continuava à procura da água viva. Como que Jesus utilizaria do mesmo método dela? E a gente está fazendo isso com Deus. Estamos ou não estamos? Senhor, eu preciso ganhar mais. E Deus falou que você vai melhorar de condição de vida. Ele quer isso para você. Senhor, como eu vou melhorar sendo que eu tenho ainda esse trabalho? Será que Deus vai usar o mesmo método que você tem usado? Será que Ele não tem algo diferente para a sua vida? E nós estamos discutindo com Ele processo e meio que até duvidando se Ele pode fazer? Eu tenho pedido para Deus, e tem sido minha oração todos os dias, que dos meus lábios não saiam mais reclamação e perguntas sobre os processos dele. Porque a gente está acostumada, Senhor, mas por quê? Será como? Não vai mudar. Impossível. Deus está trazendo solução e nós estamos discutindo, queridas. Deus está querendo trazer um tempo novo para as nossas vidas. Eu creio nisso. Nós não podemos ter enfrentado tudo que enfrentamos nesses últimos 1 ano e meio, um pouco mais do que isso, e sairmos do mesmo jeito, achando que a única coisa que nós temos de bom para essa nova fase é não usar mais máscaras. Será que Deus não quer marcar um novo tempo para as nossas vidas? A minha irmã mais velha, ela sempre nos disse assim: nós não podemos passar por uma grande prova saindo do mesmo jeito. Porque se fizermos isso, desperdiçamos a oportunidade de viver algo novo e só ficamos com o ônus do sofrimento. O que esse novo tempo vai trazer para a sua vida? Será um novo tempo? Será um novo tempo? Amém? Eu quero um novo tempo para as nossas vidas, mas nós precisamos parar de discutir alguns processos. Precisamos começar a aceitar que Deus tem água viva para as nossas vidas. E não é com o nosso baldinho que Ele vai pegar essa água. Não é no poço que nós estamos acostumadas a beber que Ele vai nos dar uma nova água. Precisamos parar de discutir com Ele os processos. E aí então, ela fala assim: de onde o Senhor vai? E aí ela continua, né? Porque mulher não para de falar. Por acaso o Senhor tem mais recursos do que o nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele também seus filhos e seus rebanhos e o deixou para nós? Ela não para de falar. Está acostumada com seus argumentos. E aí Jesus fala assim, olha lá no versículo 13: quem beber desta água aqui do poço vai ficar com sede, vai ter sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Amém? Olha que coisa linda. Jesus vem agora e fala assim: não, o que eu estou oferecendo para você é diferente. A água que eu ofereço é como uma fonte que jorra do interior para o exterior, nunca seca, que traz novidade de vida. Versículo 15. Então a mulher lhe pediu: Senhor, me dê dessa água. Olha que lindo. Me dê dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar a esse poço. Ai, que vontade de bater. Ela começa: Senhor, então me dá dessa água, é tudo que eu preciso.
para que eu não volte mais aqui. Eu não tenha mais que vir buscar água. Você entende como você está presa nos seus pensamentos? Na sua forma de encarar a vida? Você não consegue enxergar além. Jesus está falando para você e você não escuta. Mas sabe o que é lindo em Jesus? Ele entendeu o processo que aquela mulher precisava passar. Ela começa a ficar entusiasmada sim com o que Jesus tinha que oferecer, mesmo que ela não entendesse direito. E Deus não desperdiça nenhuma oportunidade que damos para Ele. Ele é incrível. Aquela mulher começa a ser ali despertada para aquela novidade que aquele homem diferente está trazendo para ela com palavras diferentes. E então ela fala assim: eu quero. Para Jesus o eu quero já é o suficiente para Ele começar a trabalhar em nós. Eu quero. Mesmo que você não entenda o que Ele está te oferecendo, o eu quero é o suficiente para Ele começar a trabalhar. E ela fala: eu quero. Você precisa falar comigo, querido? Não? Ok. Eu achei que eu estivesse dando problema com esse microfone. E aí, para que eu não precise mais voltar aqui, já que ela já estava com vontade de ter aquela água, mesmo que não tivesse entendido direito, Jesus vai lá e fala assim: vai chamar o seu marido e volte aqui? Ué, a gente está falando de água. Vai chamar marido? Volta aqui? Ela já tinha começado a aceitar o processo de Cristo mesmo sem entender. Então Ele não a abandonaria enquanto Ele não resolvesse tudo. É o que Ele quer fazer conosco. Jesus vem e faz, parece que uma quebra na história. Mas ela já havia feito um pedido para Ele: Senhor, eu não quero mais ter sede. Jesus não entende assim: se você não quer mais ter sede, eu preciso resolver o seu relacionamento. Você não quer mais o sofrimento? Vir ao meio-dia buscar água sozinha, porque as mulheres não querem estar perto de você? Ou você tem medo de encontrar com aquela que de fato é dona desse homem? Já que você quer nunca mais ter sede, quer essa água viva, eu preciso tocar naquilo que é o seu problema. Eu preciso resolver aquilo que você nem está conseguindo entender direito, onde está de fato a sua dor. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele vem também para nos confrontar. Você deu espaço para Ele? Senhor, entra na minha casa, faz da minha casa. Então Ele vai remexer a sua história. Ele talvez traga para a sua vida a possibilidade ou a necessidade de confrontar o seu relacionamento com a sua mãe. Porque talvez aí esteja uma dor que precisa ser resolvida. E a água viva, para brotar do interior e jorrar para o exterior, precisa começar pela cura dos nossos relacionamentos. Ela deu oportunidade, Jesus a confronta. Porque nos nossos encontros com Cristo somos confrontadas. Porque não há cura sem confronto. Não há água viva jorrando onde ainda existe goteira. Onde existe sequidão. Onde existe águas rotas. Águas podres, paradas. Sem vida, que o que coloca, morre. Jesus então fala assim: vai buscar seu marido. E é tão interessante que diante de Cristo ela não consegue nem mentir. Ao versículo 17, não tenho marido. Não tenho marido. Ah, queridas, precisamos aparecer diante de Cristo, de fato dizendo quem somos. Senhor, eu não tenho paciência. Não tenho perseverança no estudo da palavra. Não tenho condições de ficar engolindo tanto sapo na minha igreja. Não tenho. Porque quem tem água viva que faz brotar e jorrar e nunca mais cessa é Ele, não somos nós. Eu estava conversando com algumas mulheres e eu falei o quanto que às vezes a gente faz um jejum equivocado, né? É tanto que a grande pergunta que sempre me fazem se jejum faz bem ou não faz bem para a saúde, como que fica o jejum espiritual. Essa é uma pergunta que você pode me fazer lá para a tarde, tá? Que nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. Mas na verdade, às vezes, o jejum de comida
para algumas é muito fácil de fazer, para mim é super fácil. Eu faço de 24, 36 horas, 48 horas brincando. Não é difícil para mim. Ok? Hora de acordar, irmã. O despertador tocou. Mas sabe o que a gente pode fazer jejum? Um grupo ontem de mulheres estava... Cada uma escolheu o jejum que ia fazer ontem. Posso lançar esse desafio para a gente aqui? Algumas ontem fizeram o jejum da paciência. Que elas não iam responder ninguém de forma atravessada ontem. Vocês entendem, né? Responder atravessado, né? Algumas fizeram o jejum das redes sociais. Algumas fizeram o jejum do doce. O que você precisa submeter a Deus que tem sido a goteira da sua vida? Onde está minando. A água viva. A vida está minando. De onde está minando? E aí ela fala, não, eu não tenho marido, não. O que você não tem hoje que você precisa submeter a Cristo? Que você precisa confessar a Ele? Porque ela podia ter mentido. Ela podia. Aquele homem era um judeu, passando pela estrada, de passagem mesmo, só queria água e ele ia embora. Mas não tem jeito, quando nós estamos diante de Cristo, mesmo sem entender a sua presença, não tem como esconder dele quem somos. E muitas vezes estamos escondendo sim. Senhor, dá um jeito no meu marido, porque o problema é todo ele. Não é assim? Se o meu marido fosse melhor, eu seria mais paciente. Se ele me ajudasse mais em casa, eu teria mais tempo para brincar com os meus filhos. Chegou a hora de levar para ele quem somos. Chegou a hora de permitir que ele nos confronte do jeito que somos. E aí Jesus diz para ela, você disse muito bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Eu não sei quem eram aqueles 5 homens que haviam passado pela vida dela. Se de fato ela foi ficando viúva. Não sei. Se ela foi casando e separando. Não sei. Mas o certo é que este homem com quem ela vivia não era dela. E eu não sei a quem aquele homem pertencia. Só sei que ela não era casada com ele. Era um relacionamento que trazia para ela vergonha. Não é à toa que ela estava ao meio-dia buscando água. Sozinha. Ela estava com vergonha e talvez outras mulheres não quisessem andar com ela. E Jesus fala, não é seu esse marido. E quando Jesus toca na sua ferida, olha o que ela responde no versículo 19. Ah, o Senhor é profeta. Então, tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Quando Jesus fala sobre o problema dela, ela, em vez de falar assim, quem é você para estar se intrometendo na minha vida? Andou encontrando com quem? Ah, essa cidade tem tanto fofoqueiro, né? Já foram lá em Jerusalém contar o que eu faço. Não. Ela reconhece em Jesus um profeta. Eu estou pensando aqui agora, por que ela reconhece em Jesus um profeta? Porque ele estava ali, de alguma forma, meio que humilhando aquela mulher. Estava ou não estava? Jogando na cara o pecado dela. Estava ou não estava? Olha, você teve 5. E agora, depois de tanta experiência, você não soube nem escolher o 6º. Porque escolheu alguém que não era seu. Por que ela reconhece em Jesus um profeta? Pela forma de falar a verdade. Eu gosto muito de dizer que amor, que sinceridade sem amor é crueldade. Sinceridade sem amor é crueldade. Como nós estamos falando as verdades para as pessoas. Quantas pessoas, quantos jovens abandonam a sua fé porque um dia foram confrontados de uma forma tão cruel,
Tá achando que vai para o céu desse jeito, né? Você pode enganar seu pai, mas a mãe você não engana não, menino. Ó, tá vindo a igreja desse jeito aí, ó. Vai dar certo? Não. Como que nós temos apresentado a verdade para as pessoas? Estou falando dos nossos casamentos também. Como tem sido a forma que nós temos conversado dentro de casa, sabe? Um homem uma vez me disse assim, doutora, os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? É verdade. Eu escuto muitos homens dizerem assim, não, eu já não discuto mais nada mesmo. Porque eu nunca sou entendido pela minha esposa, ela nunca me compreende. Ela acha, é só ela que magoa com a forma que eu falo, mas eu nunca magoo. Só porque eu não falo, só porque eu não expresso, dá a impressão de que eu não magoo, mas é por isso que eu cada vez estou mais quieto. Os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? Sinceridade sem amor é crueldade. Jesus estava falando uma verdade tão dolorosa para aquela mulher. Mas ela reconhece nele um profeta. Falando para ela sobre o que ela estava fazendo. Eu não sei se, de repente, ela era amante do homem. Estava fazendo isso ainda meio que escondido, eu não sei. Nem sei se ela tinha marcado um encontro com aquele homem, eu estou pensando nisso agora. Mente de mulher é fértil demais, né? A gente escreve uma novela assim, escreve ou não escreve? Gente, eu estou começando a ver ela indo para o poço encontrar com aquele homem. Não era marido dela. Será que Jesus estava ali estragando um encontro? Eu não sei. Mas eu só sei que ela vira e fala assim, o Senhor é um profeta, só pode ser. Porque, olha só, consegue dizer algo que quem te contou isso? O Senhor só pode ser um profeta. Eu quero que as pessoas olhem para nós e digam assim, só pode ser de Deus essa mulher. Porque olha as coisas que ela está me dizendo. E claro, ela reconhece em Jesus um profeta e ela fala assim, não, o Senhor só pode ser um profeta. Então me responde a essa pergunta, onde que a gente deve adorar? E aí, Jesus fala assim, mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Jesus acaba de incluí-la na família real. Os samaritanos, vocês sabem, eram rejeitados pelos judeus, porque lá atrás eles tiveram um problema assim. Não justifica, mas tiveram um problema. Mas Jesus agora diz assim, olha, vai chegar a hora que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. O reino de Deus é o reino da inclusão. É o reino do convite para a família celestial. E aí vocês vão adorar em espírito e em verdade, na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Jesus, né? Mas chegará um momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. Não vai importar como vocês são chamados. Não vai importar a origem de vocês. Não vai importar se você é samaritana. Não vai importar a sua história. Não vai importar de onde você veio. Mas vocês já estão sendo incluídos na família celestial. E vocês vão adorar em qualquer lugar. Versículo 23. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. O que importa para Deus é quem você é. E o quem você é, Jesus já havia resolvido para ela. Ela era filha de Deus, o Pai. O quem você é já está resolvido. Agora depende de você como você vai viver. Seu culto deve envolver o seu espírito em busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Aquele que é simples e honesto em seu culto diante de Deus. Olha lá o nosso compromisso pela manhã. O quanto você tem sido honesta nas suas conversas com Deus.
O quanto você tem chegado a Ele em culto para adorá-lo, reconhecendo quem Ele é, o quanto você necessita dEle. A mulher disse, versículo 25, não entendo bem sobre isso. O que eu sei é que o Messias está vindo. Quando Ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Ela não estava entendendo muito bem ainda o que Jesus estava dizendo, e Jesus pacientemente estava explicando, mas tudo bem, ela estava num processo de descobrir quem era Jesus. Mas ela fala assim, mas eu sei que quando o Messias vier, e ele já está vindo, quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Os judeus poderiam ter tirado muito daquela mulher samaritana, dizendo que ela era indigna, porque ela era samaritana, ela não era uma judia. Podia dizer que eles não tinham direito a ir a Jerusalém adorar. Poderia dizer assim, você nasceu no meio de um povo que rejeitou a luz. Mas aquele povo, os judeus, não haviam tirado do coração dela a certeza da vinda do Messias. Muitos entre os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Os próprios escribas e fariseus viviam perguntando, quem é você? Para que nós vamos até aquele que nos mandou para dizer sobre quem é você. Quem é você? Você é o João Batista? Você é o Elias que deveríamos esperar? Eles mesmos duvidavam de quem era Jesus, mas aquela mulher, eles até duvidavam se de fato o Messias viria naquele tempo. Aquela mulher falou assim, eu sei que o Messias já está vindo. Nada do que haviam dito sobre os samaritanos, sobre quem ela era, tirou do coração dela a certeza da vinda do Messias. Que nenhuma dor, nenhuma rejeição na sua vida possam tirar de você a certeza da vinda do Messias. E aí então, ela em toda a sua pergunta, ela está ali. Então quando isso vai acontecer? Eu sei que vai acontecer quando o Messias vier. Eu não estou entendendo muito bem. Olha o versículo 26. Eu sou o Messias. Você não precisa esperar nem procurar mais. Esse verso é tremendo. Jesus não satisfez a curiosidade dos líderes religiosos. Quantas vezes as pessoas falavam assim, quem é o Senhor? Para que nós possamos ir e dizer, escutando da sua própria boca, quem é o Senhor? Jesus não respondeu nenhum daqueles interrogatórios. Até quando João Batista, já preso, pede para os seus discípulos irem perguntar se Jesus era o Messias a quem eles deveriam esperar, Jesus responde por meio de milagres. Mas para aquela mulher ele diz assim, eu sou o Messias. Porque Jesus se revela para os puros de coração. Jesus se revela para aqueles que estão esperando a sua chegada. Para aqueles que as dores da vida não tiraram a esperança. A certeza de que quando ele chega, a nossa história muda. Eu sou o Messias. E você não precisa mais esperar. Você pode escutá-lo dizendo para você isso hoje. Eu sou o Messias e você não precisa mais esperar pela minha chegada, porque eu já cheguei. Jesus já chegou para as nossas histórias. Ele está aqui conversando com a gente e muitas vezes nós estamos assim, Senhor, eu não estou entendendo direito, mas continue falando com Ele. Senhor, eu achei que o processo ia ser mais simples, mas está doendo, são tantos anos, mas continue falando com Ele. E aí naquele momento, quando Jesus diz, eu sou o Messias, olha o versículo 27. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A gente fala muito com a nossa expressão facial, né? Mulher, então, nem se fale. A gente fala um não dizendo sim de uma forma tão fácil, né? E Jesus está ali se revelando para aquela mulher, dizendo de uma forma tão incrível. E os discípulos vêm e quebram aquela sequência.
e ficam escandalizados. Interrompem um diálogo. Jesus estava ali falando com uma mulher e samaritana, como se não bastasse Jesus já ter mandado eles para entrarem na cidade para buscar comida de samaritano. Foram só porque ele era o mestre. Vou lá pegar comida de samaritano. Tudo bem, é o mestre que está mandando a gente entrar rapidinho, busca a comida e volta. Quando volta, Jesus está conversando com uma mulher samaritana. Ficam escandalizados, interrompem aquela conversa, mas não conseguem interromper enquanto Jesus não se revela quem ele é. Jesus não permite que aqueles discípulos cheguem antes, porque ele precisava se revelar àquela mulher. Quando então os discípulos estão escandalizados, a mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. O que Jesus havia dito para ela começa a acontecer. Ela começa a não sentir falta daquela água mais do poço. Havia ido buscar água, esquece o jarro. Porque agora já tinha uma água jorrando de dentro do seu coração. Ela deposita o jarro ali, olha, aos pés de Jesus. Porque eu acredito que ela chegou com o seu jarro, Jesus começou a falar com ela, ela deixou o jarro, virou e continuou conversando com ele. Ou a gente acha que ela deu uma volta, foi ali colocar o jarro debaixo de uma árvore. Não. Ela deixou o jarro ali, ó, perto de Jesus. O que você precisa hoje deixar aos pés de Jesus? Qual é o símbolo da sua vergonha, da sua tristeza e da sua dor hoje? O jarro era o símbolo da tristeza e da dor daquela mulher. Ela só estava indo ao meio-dia buscar água porque ela tinha vergonha. O que você precisa deixar aos pés dele hoje? Ela deixou o jarro, foi embora, perdida nos seus pensamentos. E aí, de volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Você entende que aquilo que era o motivo da vergonha dela, o homem com quem ela vivia não era dela, agora virou ponto de anunciar quem era o Messias? Ele me conhece porque, olha, eu não contei para ninguém tal coisa, mas ele sabe de tudo. E ele revelou tudo que eu tenho feito. E não são coisas boas. Porque essa mulher falava muito. Eu não acho que ela só falou assim, olha, ele falou tudo que eu faço. Ele sabe tudo da minha vida. Ela não parou nessa frase, eu tenho certeza. E ela falou assim, olha, ele sabe tudo da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que hoje é o seu motivo de vergonha, motivo de tristeza, motivo de sofrimento, Deus pode transformar em um motivo de ministério, de anunciar os milagres que Ele faz. Talvez o seu filho hoje tenha sido um motivo de vergonha, de tristeza. Mas quando ele voltar para os caminhos de Deus, será motivo de anunciar tudo que Jesus tem feito. Ele pode transformar o seu sofrimento em ferramenta de trabalho. Ele pega a nossa vergonha e a transforma em motivos para regozijar. Deus precisa da sua história restaurada para alcançar outras pessoas. O que Deus quer, queridas, não é assim. É ruim, eu tiro da sua vida. O maior milagre é a transformação que Ele provoca em nós. É o milagre que Ele provoca fazendo com que o nosso marido se converta. Para que eu possa dizer para outras assim, olha, o meu casamento era difícil. Mas Deus entrou na vida do meu marido e hoje nós podemos testemunhar que Ele pode mudar o seu casamento. Isso é muito mais incrível do que qualquer outra transformação, do que qualquer outro milagre. É aquilo que Ele faz com o nosso problema. Ele pode transformar a nossa dor em motivo de anunciar as maravilhas que Ele é capaz de fazer na vida de todos nós. Ela vai à cidade
e diz assim: venham, venham, eu encontrei um homem que sabe tudo sobre a minha vida. Porventura não seria ele o Messias? Olha a estratégia evangelística daquela mulher. Porque para ela era assim: eu já tenho certeza que é. Mas a minha fé não é suficiente para o outro. O outro também precisa ver e tirar as suas conclusões. Muitas vezes nós estamos no caminho aí de Deus, trilhando essa jornada já há muitos anos, né? Eu estou desde que eu nasci. E nós queremos que o outro enxergue o óbvio que nós estamos enxergando. Queremos que o outro se converta por meio da nossa experiência e não é assim. Será que porventura ele não é o Messias? Vocês não querem dar uma checada se ele é o Messias? Olha, encontrei alguém que... E se a gente correr até o poço, eu acho que ele ainda está lá. Vamos lá? Quem sabe vocês tiram a mesma conclusão que eu tirei? Será que ele não é o Messias? E aí então, nós quando vamos para o versículo 39, nos diz assim: muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo a meu respeito, me conhece como ninguém. Foi o que ela disse no seu testemunho. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles. Eles também chegaram em Jesus o Messias por conta da história que era de vergonha. Se transformou em ponto de conexão. E eles então insistem para que Jesus permanecesse com eles. E ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza. Ele é o Salvador do mundo. Só eu sou empolgada com essa história? Essa história é incrível. Agora aqui Jesus, ele é tão incrível que o processo dele é de cura para todos. Não é à toa que é cura para as nações. Os discípulos não queriam se misturar com os samaritanos. Ai, meu pai, tiveram que ir à cidade buscar comida. Comida que Jesus nem comeu. Olha o desaforo. Me manda lá para a cidade. Algo que eu não queria fazer. Quando eles chegaram, Jesus não come. A gente encontra ali nos versículos entre os que eu li. Por que a gente foi lá então? Passar pela humilhação de comprar comida de samaritano. Aí a coisa só piora, né? Agora eles têm que por 2 dias dormir em cama de samaritano, acordar com o samaritano, sentar do lado de samaritano, ficar ali imprensado por samaritano. Jesus ficou 2 dias na cidade e a multidão ia ouvi-lo. Eu fico imaginando os samaritanos assim, né? Os judeus, os samaritanos assim, os samaritanos também, os judeus assim, os discípulos de Jesus. Ai, meu pai, mais uma encostou em mim. Quantos dias será que eu vou precisar de purificação, de tanto encostar no impuro? Era essa a mensagem que eles tinham na cabeça. Jesus fica ali 2 dias. Jesus vai te levar para circunstâncias que serão necessárias para o seu refinamento. E a história nos conta que na perseguição que os cristãos sofreram em Jerusalém, os primeiros que acolheram os discípulos foram os samaritanos. Os discípulos puderam fugir para Samaria para se protegerem ali. Eles passaram de fato a serem irmãos. Eu não sei o que Jesus quer fazer com a sua história. Eu não sei em qual ponto da história você se encontra. Eu não sei se você é a samaritana que ainda está indo ao encontro de Jesus naquele poço, sem saber que está com o encontro marcado com ele. Era só mais um dia de buscar água. Talvez hoje para você seja mais um dia de um encontro de mulheres. Mas eu sei que Jesus, ele marca encontros para as nossas vidas. Eu não sei se você já deixou o jarro aos pés de Jesus, na certeza de que ele cuida de todas as suas necessidades. Ou se chegou a hora de você anunciar tudo aquilo que ele fez por você.
Ele não pode fazer uma obra em nossa vida para ficar só dentro do nosso coração. Precisamos anunciar as boas novas para aqueles que necessitam ainda beber da água da vida. Eu não sei se você há tanto tempo caminha com Jesus e acha que assim, eu tenho que ficar aqui, só do lado dele. Não posso me contaminar. Não posso me misturar. Ó, a família que não quer saber de Jesus, eu nem vou mais ao almoço da família. Como você vive isso? O que Jesus fez em sua vida? Porque no reino de Deus é assim, queridos. A gente não senta em roda de escarnecedor. Que quer dizer ter os mesmos hábitos muitas vezes, ok? Mas no reino de Deus estamos com pessoas o tempo todo. No reino de Deus, nós somos anunciadores de salvação. Pode, porventura, uma lamparina ficar debaixo da cama. Ela consegue iluminar uma casa? De jeito nenhum. A salvação nos encontra para que por meio das nossas histórias, de pessoas cheias de defeitos, com seus problemas para serem resolvidos, e é por meio dessas histórias que alcançamos aos nossos semelhantes. É nas nossas batalhas conjugais, nas nossas batalhas profissionais, que temos histórias para mostrar para os outros que Jesus, se Ele foi capaz de entrar na minha vida e ainda insistir em continuar em mim, mesmo com os meus defeitos, Ele pode estar em qualquer vida. Nós somos convidados para o reino de Deus, para espalharmos as boas novas. Aquela mulher samaritana viu em Samaria mais potencial para a salvação do que os próprios discípulos que andavam com Jesus. Para os discípulos não havia jeito, mas aquela mulher conhecia tanto o sofrimento daqueles que eram rejeitados, que disse assim: eles precisam de Jesus, o mesmo que Ele fez por mim. Eu entendo as dores destes samaritanos e eu sei que Jesus tem a solução para eles. Ela encontra em Samaria mais potencial para o reino do que os próprios discípulos encontraram. E Jesus dizia que eles deveriam espalhar a mensagem para todo mundo, que essa era a missão deles. Mas eles não encontravam em Samaria a possibilidade de salvação. Saiba que Jesus te chama para trazer para você novidade de vida, mas para que você também espalhe essa novidade para os outros. Nós somos únicas na forma de fazer isso. Cada uma dentro do seu contexto. Todas necessárias. Porque existem pessoas que você alcança que eu não alcanço. Existem pessoas que somente eu posso alcançar. Por isso, todas nós, de forma única, somos chamadas a começar em sermos únicas dentro da nossa casa. Dentro das nossas casas. Eu quero escutar a Angelina dizer assim: eu quero ser uma esposa como a minha mãe é, como eu desejo que eu possa ser o exemplo para minha filha. Sabe? Eu gosto muito de dizer que nós precisamos ser as mulheres que desejamos que as nossas filhas sejam quando crescerem. Entendem isso? Eu quero que os nossos filhos desejem encontrar esposas como nós somos, que tenham mãe para os filhos deles como nós somos. Cheia assim de dificuldades, com as suas dores, mas que sobretudo enxerguem em nós mulheres lutando para estarem próximas de Jesus, bebendo da água viva. Quando nós olhamos para os estudos que são desenvolvidos pelo CEBRIDES, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas,
Nós encontramos, é um estudo publicado pela doutora Zila Vandermeer Sanches. E agora ela está com um sobrenome alemão, eu não consigo nem pronunciar. Mas nós somos contemporâneas da Escola Paulista de Medicina, estudamos juntas. E um trabalho dela mostra que 81% dos adolescentes que nunca se envolveram com drogas lá no ambiente de vulnerabilidade não fizeram isso porque mais de 80% deles faziam parte de uma comunidade religiosa de uma forma ativa e os outros por cento tinham uma mãe que eles viam orando. O relato dos meninos na favela. Essa tese de doutorado aparece mãe orando. Um trabalho numa universidade pública. Entendem isso? Entendem o que Deus colocou em nossas mãos? Quando seu filho olha para você, o que ele vê? É a pergunta que eu tenho me feito. Será que a Angelina vê só uma mãe agitada para um lado e para o outro, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo? O que ela enxerga em mim? O que seu marido enxerga quando olha para você? O que as pessoas que convivem de perto pensam sobre você? Qual é a água que tem brotado de dentro de nós? Continuamos sim com as nossas dificuldades. E é por isso que os nossos filhos precisam nos encontrar ajoelhadas orando. Que dos nossos lábios saiam mais prontamente palavras de pedido de perdão do que eu tenho razão. Que da nossa vida possa jorrar mais serviço do que exigência do que queremos que façam por nós. E isso não nos torna mais frágeis, mais cansadas, mais sobrecarregadas. Isso vai gerando um movimento dentro da nossa casa quando a gente menos percebe. Marido está lavando louça sem a gente pedir. Desejo isso para as nossas casas, de verdade. Tenho encontrado muitas mulheres sobrecarregadas. Mas eu desejo que os nossos maridos se envolvam por inspiração e não por obrigação. Ai, mas isso é impossível porque ele aprendeu assim, sou casada há 30 anos. Pare de falar sobre os seus processos e sobre a sua situação com Jesus. Pare de falar sobre isso. Mostre para ele que você entendeu que dele e ele é a fonte viva que nós estamos dispostas a beber todos os dias. Para que tenhamos uma vida que nos traz a possibilidade de anunciar aquilo que ele tem feito em nós. Para que as pessoas possam ser levadas a terem os seus encontros com Jesus. Eu quero ler um último verso para vocês. Quem me conhece sabe que eu amo. Olha, e abri exatamente na página. Isaías, capítulo 58. Versículos 10 até o 12. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão
E eu amo esses versos, porque eles são tão terapêuticos. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Jesus não vem para tirar tudo de nós e vai começar tudo novo, não. A beleza de Deus é que Ele usa o entulho do passado para construir de novo. Ele usa os antigos alicerces da nossa vida para reconstruir. Ele vai pegar a sua história, lá da sua infância, dos seus traumas, do abuso que você sofreu, e vai reconstruir a sua nova história sobre esses antigos alicerces. Para que você não esqueça de quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer, e como Ele quer usar a sua história para ajudar outras nas suas construções. Olha que lindo! Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. E é qualquer coisa, essa é a promessa da palavra de Deus. Restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Há muito poder nessas palavras. Há muita esperança nessas palavras. Há muita certeza naquilo que Deus nos deixou, como assim, filha, tenta mais um pouco. Filha, não desista. Eu não quero que você esqueça tudo que passou, mas utilize-se da sua história para fazer algo novo. Os antigos alicerces estão aqui. Vamos começar novas construções. Que Jesus nos abençoe. Que Ele nos guie. Que Ele todos os dias coloque em nosso coração esperança. Que o renovo possa acontecer todas as manhãs. Que Ele abençoe a mim e a você. Vamos cantar novamente, vamos orar. Me orientem, meninas. Vamos orar? Já posso agradecer pelo almoço, porque todas nós vamos almoçar agora. Amém, meninas? Todas estão liberadas para o almoço, porque todas, pelo menos um verso da Bíblia, leu hoje comigo. Então, liberadas para comer. Senão iam ficar até pegar a Bíblia e ler. Posso convidar você para ficar em pé? Para orarmos? Ó Pai querido, como expressar quem Tu és? Pai querido, como dizer o quanto Te amamos? Tu és aquele que nos conduz por caminhos que muitas vezes nem entendemos, mas o que estás o tempo todo é promovendo encontros contigo. Obrigada por isso. Obrigada por cada oportunidade que temos de manifestar o Teu amor. Obrigada por não desistires de nós. Obrigada porque colocaste na Bíblia a história desta mulher, mostrando que o Senhor nos aceita com as nossas histórias, com as nossas fragilidades, com a nossa vergonha. E que por meio de nós Tu queres fazer uma obra grandiosa. Porque o Senhor acredita em nós. Obrigada pela certeza de uma nova história. Obrigada